E aí, gente? Nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer um rolamento na sua impressora 3D. Então, chega de enrolação, preste atenção. Seleciona um lado para fazer o desenho. No meu caso, eu usei a parte frontal. Usei a origem como eixo de referência. Você poderia desenhar para usar essa linha como eixo de referência, mas eu optei por usar a origem. Como no meu caso, eu fiz um encaixe, no caso o furo de 5 milímetros, nesse caso aí eu usei o raio, que é 2,5 milímetros. Até porque no final eu vou revolucionar e vai fazer um círculo de 360 graus, e totalizando os 5 milímetros. Depois dessa distânciazinha do centro de 2,5 milímetros, fiz uma caixinha 6 por 10. E depois faz um círculo. No caso, o círculo eu fiz de 10 milímetros, quer dizer, 10 de diâmetro, então usei o raio novamente e arrastei ele para perto. Deixei ele nessa distânciazinha mesmo porque não queria encostar o rolamento muito na parte do quadrado, então essa distância já é o suficiente. A partir daí você seleciona o outro quadrado para fazer o outro lado, né, do rolamento. O famoso Ctrl C, Ctrl V. Nesse caso aí eu só peguei. Nesse caso aí eu só peguei uma linha. Seleciona todas elas com Ctrl segurado. Seguro o Ctrl e seleciona todas as linhas. Ctrl C, Ctrl V. E deixa mais ou menos a mesma distância. Acho que tá certo aí. Essa distância aí. Depois você pega a tesoura, corta cada cantinho. Para terminar, você faz mais um desenho com o círculo. Com esse círculo aí, ao invés de colocar 10 milímetros, que vai ficar colado um no outro, eu coloquei 9,3. Isso, claro, depende muito do tamanho do bico da sua impressora. Mas eu acho que 9,3 já é o suficiente. E também, claro, esse desenho foi desnecessário, mas redundância nunca é um problema. De qualquer forma, ele vai funcionar. Aí, nesse caso aí eu uso o revolucionar, escolho o eixo. Se tivesse o desenhozinho eu ia escolher aquela linha, mas eu já pude escolher o eixo da origem. Aí nesse círculo aí eu poderia fazer um círculozinho com desenho e usar o revolucionar, mas no meu caso você pode selecionar a esfera, seleciona o centro e depois você coloca o diâmetro dela, que no caso é 9,3. Feito isso, você aparece outro esboço. Criei revolucionar também. No caso aí você precisa selecionar o eixo de referência ou ocultar o primeiro corpo. Seleciona esse eixo e pronto. Esconde os esboços, revela o outro corpo e tá aí o princípio do rolamento. A partir daqui você pode fazer, tem diversas coisas que como você pode adicionar as outras bolinhas do seu rolamento. Você pode dar um Ctrl C, Ctrl V e só rotacionar. Seleciona o corpo, Ctrl C, Ctrl V, aperta o eixo e rotaciona. Tem uma forma mais prática também, que tem muitos aí que usam, que você seleciona o padrão circular, seleciona o corpo e seleciona o eixo. Daí você seleciona a quantidade de bolinhas que você quer ter no rolamento. Obviamente você não vai botar muitas, porque senão aí não vai ter espaço para que haja o movimento.
Então, nesse caso aí, eu usei 5. E tá aí a sua peça em 3D de um rolamento funcional. A partir daí, você exporta e joga para sua fatiadora. No caso que eu vou usar é a fatiadora Flash Print. Chegou na fatiadora, seleciona a sua peça e olha ela aí. Apareceu essa informaçãozinha de reparar o modelo, mas acabei por optar mesmo. Não mudou muita coisa não. Com a fatiadora Flash Print eu vou ensinar vocês a como adicionar suporte. Porque ela não faz isso automaticamente. Você clica na opção de suporte. Eu costumo usar o suporte em árvore. Tem aí também como você adicionar manualmente, mas eu vou usar da forma automática. Colocou os suportes, só falta fatiar. E obviamente, não obviamente, você vai ter que fatiar de uma forma diferente. Se você fatiar da forma padrão, como a fatiadora recomenda fazer, você vai acabar gastando mais filamento do que o esperado. Vou fazer um exemplo aí. Você vai visualizar a impressora no fatiamento, ela acaba por usar mais filamentos do que o necessário, gastar no caso. Então você vai em modo expert, você desativa o tapete e os outros adicionais. Você clica em imprimir, ele recomenda a saia, mas eu vou de primeira mão eu vou ignorar. Só para mostrar para vocês. Você ignorando, coloca ele sem a saia, ele demora menos tempo e utiliza menos material. E no caso é o material recomendado, quer dizer, o material suficiente para você fazer essa peça. Você já consegue ver os passos. Fez todo o apoio, todas as bases e começou subindo. E é isso. Obrigado por ter assistido. Até mais.